A gente está numa série, né? Que essa série é Ele é. E o complemento da série é Ele é e nós não somos e tá tudo bem. Deus é e nós não somos e tá tudo bem. E a gente está na 4ª semana da série, né? E a gente percebeu assim, já que desde o início da série tem alguma lista de qualidades que tem a ver com Deus. E tem alguma lista de qualidades que nós podemos, né? Nós sermos. E se a gente resolver que essas coisas elas vão transparecer através das nossas escolhas, muitas das coisas que são da coluna de Deus, elas também vão aparecer na nossa vida. Mas não como Deus. Né? Então a gente tem falado, né? A coluna de Deus aqui é infinito. Né? Foi a primeira semana. Incompreensível. Alguém lembra da semana passada? Autoexistente. Hoje vai ser eterno, depois vai ter autossuficiente, onipotente, onipresente, imutável. Então tem algumas coisas que são características de Deus. Nossas características aqui, nós podemos ser amorosos, podemos ser graciosos, podemos ser bondosos. Essas coisas têm a ver com a gente. Só que, de vez em quando a gente olha para a coluna de Deus, parece que está mais atraente e a gente quer tentar ser como Deus em algumas coisas. E vocês vão ver que quando a gente começa a ver, até eu estava assistindo as mensagens de novo, assisti a mensagem de Filipe umas 2 vezes, tem coisas que a gente sabe, a gente não tem dúvida que é. Só que chega algum momento que esses confrontos vêm que a gente tem que decidir mesmo que a gente não vai querer ser como Deus, porque tentar ser como Ele a gente vai rivalizando. E são coisas muito sutis. Vocês querem ver? Vou fazer uma retrospectiva aqui. Na primeira semana a gente falou que Deus é infinito e nós não somos. E tá tudo bem, né? Qual que é a tua especialidade? Ainda não tem ainda? Mas alguém vai ser obstetra? Quando uma criança nasce, vai ser obstetra? Não pensa aí. Tem algum obstetra aqui? Quando uma criança nasce, a primeira coisa que faz mede, né? Tanto de peso e tanto de tamanho. Já tenho certeza que não é Deus. Porque Deus ele não pode ser medido, ele não pode ser contado. E muitas vezes a gente reconhece que nós não somos infinitos. A gente fala, eu não sou infinito. Só que lá na vida do dia a dia, se acha ilimitado nos recursos que oferecer para as pessoas e vive cansado. Né? E ainda assim, reconhece que só Deus é infinito, mas fica esperando, né, do marido, da esposa, dos filhos, sentimentos de coisas infinitas e nunca está satisfeito. Então nós não somos infinitos. Deus, Ele é infinito. E está tudo bem. Né? E na primeira semana nós falamos sobre isso. Nós falamos nesse atributo de Deus. E essa ideia era fazer essa decisão. Deus, eu reconheço que eu não sou infinito. E eu não posso ficar esperando isso das pessoas. Isso me traz cansaço. A segunda semana, né, o Filipe trouxe, né, que Deus é incompreensível. Não tem como conhecer tudo de Deus. Só que para todos os lados onde a gente olha tem uma pista de que Ele quer ser conhecido. Que demais isso, né? Não tem como compreender tudo de Deus, só que nós somos completamente conhecidos por Ele. Que demais, né? A gente não consegue mensurar o tamanho, quem Ele é, e muitas vezes, está lá em Isaías 55, por exemplo, né, que os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos pensamentos, né? Então a gente não consegue nem compreender muitas vezes as coisas que Ele está fazendo nos nossos dias. Mas Ele continua sendo Deus. Conhecendo aquilo que nós precisamos. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tudo bem? Incompreensível. Incompreensível. E o fato dele ser incompreensível não nos tira, né? Não pode nos tirar a empolgação de querer conhecer cada vez mais Ele. E Ele conhece tudo e todos, né? Semana passada nós falamos sobre que Ele é autoexistente. Autoexistente no sentido de que Ele criou todas as coisas. Então, se Ele criou todas as coisas, nós somos arranjadores das coisas que já existiam. Então, tudo que existe hoje, por mais criatividade que a gente coloque, a gente não tem a capacidade de criar alguma coisa. A gente vai misturando os elementos que já foram criados por Ele. Por mais que algumas pessoas sejam tão criativas que chega a ser assustador, e algumas pessoas até irritante, né, de tão criativo que é, ainda assim, nós não podemos ser como Deus. E o desafio da semana passada foi o seguinte: a gente sabe que Deus é autossustente, a gente sabe que Ele é o Criador de tudo, e muitas vezes nós queremos receber os elogios e o louvor que só Ele merece.
A gente olha, né, para nossa carreira e diz, eu criei essa carreira. Eu mereço cada elogio, cada centavo, como se nós fôssemos, né, o criador daquela profissão. A gente olha para nossa família e a gente fica dizendo, eu estou dedicando os melhores dos meus dias, os melhores dos meus recursos, aí fica querendo ser Deus lá na família, recebendo, né, todo o elogio, né, todo o louvor, né, toda a adoração. Então, a semana passada, que me marcou muito também, a semana passada foi a seguinte, que como Ele nos criou, o nosso valor vem por causa da nossa origem. Isso foi muito legal, né? Me senti muito amado por isso. Cada vez que eu falei isso depois em casa para mim mesmo, como eu me senti amado, assim, que o meu valor é por aquele que me criou, né? Eu trouxe o exemplo, né, de que dependendo da pintura, né, da escultura, né, se eu fizer tem um preço. Se o seu Paulo, né, já está mais na frente, já tem pintado alguns quadros, possivelmente os quadros dele já vão valer mais do que os meus. Só que se for comparado, sei lá, né, seu Paulo, eu gosto de alguns, eu gosto do Modigliani, aquele que faz as pessoas com o pescoço comprido, assim. Gosto do Caravaggio, que é só tons mais escuros, mas gosto muito. Aprendi com a Nay, né? A Nay falou que a arte desembrutece a alma. E aí, achei que tivesse sido só uma indireta, né? Mas quando a gente faz uma viagem, ela sempre está procurando, assim, pra gente ver alguma galeria, alguma coisa. E aí já tem alguns que eu gosto, assim. Mas a gente sabe que, né, por mais que alguém reproduzisse uma pintura igual àquela ali ainda vai custar muito mais. Né? Tem artistas que são os caras que são os falsificadores, né? Eles fazem exatamente a mesma pintura, só que ela não custa 1% da original. Né? Porque a pessoa que fez deu valor para aquela obra. Né? Então o nosso valor vem pela nossa origem. E a gente vai falar um atributo de Deus que Ele é eterno. E esse atributo, ele vai trazer muito para nós sobre o tempo. Né? Então a gente falou sobre Deus, Ele é infinito, Ele é incompreensível, Ele é autoexistente, Ele é eterno. Então se eu pudesse trazer junto com o eterno, eu colocaria, né, o Deus de infinitos dias. Nós somos produtos da nossa geração. Temos reações diferentes depois de algum tempo. Né? Por exemplo, há 20, 30 anos atrás, quando a gente recebia uma notícia sobre alguma coisa, a gente tinha uma reação. Hoje, depois de 20, 30, 40 anos, aquela mesma notícia, às vezes, ela traz uma reação diferente. Porque nós vamos mudando em relação ao tempo. Eu lembro que... Olha só, quando eu falo de tatuagem, eu não quero defender bandeira, não quero que ninguém se tatue. Né? Acho que já passou o tempo de tanta coisa que já perguntaram sobre isso. E lá com os adolescentes da igreja, por alguns anos, lá também a gente já entendeu assim, que não é um assunto que tem que ficar falando de púlpito. Mas a história que eu vou contar teve com a minha primeira tatuagem. Eu lembro que fiz 18 anos, aí eu pensei, fiz 18 anos, já trabalho, tô morando fora, o que eu vou fazer agora? Uma tatuagem. E aí, a família que estava tudo tranquilo, tudo em paz, né? Imagina, no meio de uma janta, no meio de um café da manhã, aparece eu com o braço assim, cheio de esparadrapo. Cara, acabei com o café da manhã da minha família, acabou tudo. Né? Meu Deus! E aí minha mãe, tu viu? Meu pai, e meu irmão já chorando, assim. Acabou a vida, né? Agora já era, acabou o mundo. E aí vocês veem isso, agora eu tô com 40 e poucos, isso aí mais de 20 anos atrás, né? Imagina, né? Aí eu cheguei ali, eu acabei com o café da minha família, eles não estavam entendendo qual eram as minhas motivações, eu estava longe de Deus também. Só que depois, quando eu fiz a minha segunda, já não tinha tanto, né? E as pessoas hoje que vão lá em casa, eu acho que a maioria delas tem, e a reação é diferente. Então, os meus pais, e esses dias a gente estava falando, né? Estava falando que possivelmente as tribos de Israel, elas tinham um estandarte, né? Até para se identificar que tribo que era, ou algum brasão. Não é provado isso, mas possivelmente algumas, entre elas tinham alguma coisa que diferenciava, né? Tipo uma bandeira. E eu vi esses dias alguém falando, algum historiador, que possivelmente a de Efraim e de Manassés, que eram os filhos de José, o estandarte deles era uma nuvem, e embaixo da nuvem, assim, é como se fosse um desenho de uma pessoa, mas bem rudimentar, assim, como se fosse aquele bonequinho de stick, sabe, só de palitinho. E qual que era a ideia daquela nuvem ali, né? Que onde a nuvem de Deus vai, o bonequinho vai atrás, né? Onde Deus vai, a gente vai atrás, é movimento, né? E esse é o estandarte. E aí a minha mãe falou assim, filho,
eu acho que uma nuvenzinha bem pequenininha assim eu tatuaria no meu pé. Eu, mãe, pelo amor de Deus, mãe, se for fazer isso entre a senhora e Deus, não tem, pelo amor de Deus. Não sei se ela notou assim que eu fiquei meio feliz assim, mas o que eu quero dizer com isso? Que nós somos frutos, né? Somos produtos, somente daquilo que das coisas que nos escandalizam de um tempo, né? Então tem algumas coisas assim que nós gostávamos muito, já não gostamos mais, e isso é uma das primeiras provas assim que nós somos diferentes de Deus, porque Deus ele continua o mesmo. Por mais que algumas coisas a gente vá inserindo na nossa família, na nossa cultura, de pensamentos, algumas coisas que a gente não gostaria que acontecesse, depois de algum tempo, a gente vê que a gente mudou alguma coisa em relação a isso, ao comportamento. E Deus, ele não muda, né? Habitamos num espaço, né, de 60, 70 anos, né? Sabe que tem algumas pessoas que conseguem chegar aos 100 e poucos anos, né? E nós vamos sendo moldados pelos eventos que vão acontecer na nossa vida, né? Às vezes tu percebe assim que acontece o mesmo evento assim com pessoas diferentes e aquilo traz uma reação, né? Traz uma mudança na vida daquela pessoa que é diferente uma da outra, né? Então nós vamos sendo moldados por eventos. Deus não é moldado por evento, ele continua sendo o mesmo. Está escrito em Apocalipse 1:8 o seguinte: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Um Deus não limitado pelo tempo, tanto que ele determina, né, o começo e o fim, a sua natureza é eterna e descrita com frequência aos longos da Escritura. E é muito legal que as primeiras coisas que está escrito na Bíblia, né, é no princípio criou Deus os céus e a terra. E para nós é difícil, assim, a gente demora um pouco para entender um ser que criou todas as coisas, mas ele não está preso dentro dessa linha do tempo. Deus, ele era, ele é e sempre há de existir. E pra gente, a gente sempre fica contando assim, né, que hora que foi, que dia que foi, né, que época foi da história. E quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vê assim que Jesus, antes dele chegar, né, como um homem nascido lá de Maria, né, filho de José também, ele já passava pela história em alguns momentos, tinha teofanias na história. Então a gente vê que Deus, ele nunca foi preso a essa linha histórica, né, que a gente... É difícil isso entender a eternidade, né? Para mim é difícil entender eternidade, uma coisa que não tem princípio, nem meio, nem fim, né, para sempre. Eu quero passar uma eternidade com Deus mesmo, que eu não tenho ideia como que isso vai ser. Eu sei que vai ser muito tempo, né? E se eu for passar a eternidade, eu acredito que a melhor escolha que tem é passar a eternidade perto daquele que me criou, né? Então nós somos eternos porque Ele é eterno. Só que a gente pode escolher se a gente vai querer passar uma eternidade com Ele ou uma eternidade distante dele, né? A gente vê durante a Bíblia, né, vemos Deus decretando estações, tempos, mas Ele não é limitado por eles. A gente vê Deus livre, né, para agir dentro do tempo conforme Ele deseja. Deus existe fora do tempo. Ele é simultaneamente passado, presente, futuro. O passado não representa nenhuma oportunidade perdida para Deus. Que demais, né? Nada que aconteceu no passado, Deus não estava olhando pensando assim, eu pisquei e essas coisas passaram, foi uma oportunidade perdida. Nada que acontece no presente pode surpreender Deus ou vai trazer para Deus alguma ansiedade. E nada no futuro representa para Deus nenhuma incerteza. Ele é, Ele era e Ele está por vir. Todas as ações de Deus acontecem no momento certo. Nunca adiantado e nem atrasado. Prazo, pressa, controle do horário, essas coisas são da coluna de cá. A coluna de cá, ele é eterno. Ele está fora do tempo. Para nós, é prazo. Chegou um boleto, é uma correria, é prazo, é tempo. Quantas semanas? As pessoas devem perguntar toda hora, né? Flávio, quantas semanas? A gente deve perguntar 5 vezes no mesmo dia, olha, continua as mesmas semanas. A gente não para de medir o tempo. Sempre com algum prazo, sempre com alguma coisa. Em Eclesiastes capítulo 3 fala, né, Salomão fala, né, que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Humanamente, a gente acredita nisso. Só que na prática,
às vezes a gente... Lembra quando eu falei que a gente fala que Deus é infinito, mas na prática, muitas vezes, a gente não age assim? Ah, Deus criou todas as coisas, mas na prática, às vezes, a gente não age assim. Olha que loucura. A gente sabe que Deus é eterno, está fora do tempo, e Ele não perde nenhuma oportunidade. Só que, quando aparece alguém doente, como é que a gente lida? Eu não quero ficar mais nem um segundo com essa doença. Sim ou não? Quando a gente começa a ver alguém sofrendo, quando a gente está diante de alguma coisa que a gente quer receber, o que acontece? Parece que Deus está atrasado. A gente fala, eu sei, né, que existe um tempo, né, de calar. Só que tu já deu tudo a tua opinião, né? O que adianta, né? Já falou tudo que tinha para falar. Ah, tempo de morrer? Não, só quando eu finalizar aqui o meu império, né? Quando eu chegar na plenitude da minha vida, aí sim eu quero morrer. Então a gente fala que Deus é eterno, só que em todo momento a gente gostaria de controlar o tempo. E se a gente ficar achando que a gente consegue controlar o tempo, a gente está dizendo para Deus assim, olha, na verdade assim, eu sei que tu és eterno, mas eu gostaria de eu controlar o tempo. E quando a gente começa a querer controlar o tempo, controlar a eternidade de Deus, muitas vezes a gente se decepciona com a igreja, se decepciona com as escrituras e acha que de alguma forma Deus não é tão perfeito assim. Acontece com vocês isso? Ah, Deus ele está no controle do tempo. Mas aí tu não recebe alguma coisa que tu gosta? Dá algum problema na família, o que tu pensa? O que acontece? Ah, Deus está atrasado. Aí alguma coisa que todo mundo ganhou e tu não ganhou, aí o que tu pensa? Bah, Deus me esqueceu e deixou uma oportunidade perdida. E aí tu olha, pensa alguma coisa no futuro, e aí tu pensa assim, bah, não adianta. Até pode chegar para todo mundo, mas para mim eu acho que já não tem mais chance de chegar. E a gente vê tudo ao nosso redor, né? E as coisas elas vão se apresentando, né? Às vezes, num dia só. Às vezes parece que a gente vive vários dias num só. Às vezes tem dias assim que vem 3, 4, 5 notícias que parece que tiram o nosso chão, né? Eu vejo agora, né? A Andressa me explicou um pouco, né? A Andressa vai fazer a residência, ela me explicou um pouco como funciona. Tem que fazer não sei quantas horas por semana. É muito tempo, né? É época que trabalha muito e ganha pouco, né? Na medicina, que eu tô pegando agora uns... Eu sei como é que funciona algumas coisas, né? E aí tu fica pensando assim, ó, como que vai se encaixar tanta coisa num dia só? E aí fica doente. Aí bate o carro. A primeira coisa que tu pensa é, cara, Deus, ele é eterno. Cara, não acredito tanto assim. Porque seria o momento perfeito para se abraçar na eternidade dele, para passar por esse momento, mas a gente continua querendo olhar para a coluna A e querendo ser aquela coluna. Começou um pouco mais tarde hoje, mas eu vou tentar dar uma acelerada aqui. Eclesiastes 3:11, né, o mesmo capítulo que eu li o primeiro versículo, fala assim, ó, tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que essa possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Então, já há um pouco da eternidade dentro do coração do homem. Por isso que muitas vezes a gente sente vontade de fazer alguma coisa, a gente não entende às vezes o porquê que a gente sente vontade de fazer algumas coisas, só que quando a gente começa a conhecer a vida de Deus, a gente percebe assim que nós não fomos feitos exatamente para esse mundo. A gente vai passar um tempo aqui, mas essa eternidade que está dentro do teu coração, como a gente leu aqui que ele colocou, é porque ele quer juntar a eternidade dele, né? Porque isso que vai passar, né? Como eu falei, né? Dura 60, 70, 80, 90 anos. Um dia vai passar. Eu vi esses dias na internet um homem que ele está com 50 anos, mas ele está com uma saúde de 18. Ele passa o dia inteiro dentro de uma máquina. Faz anos que ele passa dentro de uma máquina para ter a aparência de um jovem. Aí eu fiquei pensando assim, cara, que vida é essa, cara? Que tu fica dentro de uma máquina para parecer mais jovem. Eu pensei assim, cara, eu quero parecer velho, mas aproveitar essa vida. Sabe, ser o pai que eu preciso ser para Lola, ser o marido que eu preciso ser para Nai. Sabe, ser o cidadão que essa cidade precisa como modelo, né? Ser o pastor dessa igreja, ser um amigo. Eu acho que isso é aproveitar, não ficar aparecendo mais, né? Então, essa vontade aí de não perecer nunca foi Deus que colocou.
Só que essa eternidade que ele colocou aí é para unir a eternidade dele com essa eternidade aí e já começa do lado de cá. Olhamos para tudo e perguntamos, né? Onde está a beleza que Deus está criando? Quem sabe a gente morra sem ver muitas coisas. Mas isso não significa que o Deus está fazendo não esteja perfeitamente ajustado ao tempo. O problema não está no tempo de Deus, mas em nossa percepção a tudo isso. Tem muitas coisas. Aceita, a gente precisa aceitar isso. Tem muitas coisas que parece que está no tempo errado e vão ter outras muitas coisas que nós não vamos ver com os nossos olhos. Porque esse corpo aqui ele vai passar. Vai passar. Então tem coisas, cara, que vocês estão plantando junto, acreditando nessa eternidade, que vai ecoar por toda a eternidade, mas você não vai ver. Existem coisas belas, né, que quando conectados com Deus, a gente vai criar com as nossas mãos, a gente não vai ver essas coisas. Mas elas têm o grande risco de ecoar por toda a eternidade. Filhos é uma dessas coisas. Né? Servir alguém é uma dessas coisas. Né? Então, sobre aprendendo a medir o tempo, eu achei legal uma história, né, que eu vi uma professora contando que era o seguinte, né? A professora ensinando a medir o tempo para crianças de 5 anos. Ela chegou e falou, olha, isso era uma segunda-feira. Aí na segunda-feira, né, uma criança, eu vejo com a Lola, né? Às vezes eu falo que vai ser alguma coisa amanhã ou daqui uma hora, meu Deus, eu já nem falo mais porque não tem maturidade, né? Aí fica enlouquecido. Eu falei que o Rodrigo e a Carol, né, a Zoe e o Arthur iam lá em casa, mas iam vir de noite, ela acordou, todo o barulho que ela via na frente de casa era o tio Rodrigo, papai, o tio Rodrigo. Não, afinal, o tio Rodrigo. Enfim. Aí o professor tentando ensinar o tempo para crianças de 5 anos. Era uma segunda-feira, ela falou, olha só, pessoal, hoje é segunda-feira. Ontem foi domingo. E amanhã será? Me ajuda, terça. Aí as crianças, que legal! Aí elas decoraram. Hoje é segunda. Ontem foi domingo. Amanhã é terça. Aí chegou na terça-feira, ela foi ensinar para as crianças. Hoje é terça-feira. Ontem foi segunda. As crianças, não. Hoje é segunda-feira. A senhora falou ontem. Ontem foi domingo. E amanhã vai ser terça-feira. E aí deu uma confusão. A professora estava errada. Estava errado. Só que a percepção de como ensinar o tempo para as crianças, que elas não estavam conseguindo entender. E eu quero te dizer que nós somos essas crianças para muitas coisas dentro do tempo de Deus. Deus está te dizendo, hoje é segunda, amanhã, né, é terça. Aí chega na terça e a gente fala, não, hoje é segunda. Então não é que Deus está errado em te apresentar o tempo que está vivendo. É que a gente não está tendo, a gente não está conseguindo entender. E Deus foi muito duro comigo. Teve eu estava... A primeira vez que eu levantei a Lolinha e coloquei em cima do meu ombro, foi muito legal, porque eu vi assim, a alegria que ela teve de ver o mundo assim foi uma revelação para ela, né? Ver o mundo em outra dimensão, em outra esfera, em outra altura. E às vezes, quando eu tinha certeza que alguma coisa ia acontecer, assim, que Deus estava dando revelação, eu ficava muito ansioso, porque eu achava que ia ser no dia seguinte. E a primeira vez que eu fui numa Oktoberfest aqui, não, foi uma festa das cucas. Eu estava na festa das cucas, e aí vi aquele monte de família, assim, com criança. Dá pra ver que é família, né? Porque tu olha assim, é parecido aí, puxando os carrinhos e tal. E aí eu falei assim, Deus, esse é o sonho que o Senhor tem para essa cidade. Uma igreja onde as famílias, elas saiam de casa junto, vão para um lugar como esse. Muito, muito tranquilo, assim, né? Fiquei imaginando, que legal. Eu dentro das festas das cucas, estava tendo um show. Aí eu pensei, lá é a banda lá, ó, né? O Felipe tocando com a galera lá. Aí esse pavilhão aqui, ó, esse aqui das crianças e coisa. Aí o pessoal já sai dali, ó, já tem a praça de alimentação. E o nosso culto vai ser uma loucura o dia inteiro. E aí eu já pensei, Deus, é assim que o Senhor quer para Santa Cruz? Quando vai acontecer isso? Vamos começar ali no Arnão, quando o Senhor vai dar? O irmão tinha chegado de Santa Cruz. E aí comecei a viajar naquilo, né? E aí já estava tendo as primeiras experiências com a Lola de falar para ela coisas que a gente ia fazer no futuro e ela ficava muito agitada. Eu parei de falar as coisas para ela
E um dia a oração, assim, o Espírito veio como se estivesse falando com vocês, assim, ele falou, olha, mas tá que nem a tua filha. Se tu não tiver mais maturidade para te contar coisas do futuro, então eu só vou te contar quando estiver acontecendo. Pesado, né? Fiquei com vergonha, né? A gente precisa ter maturidade para ver numa dimensão onde Deus ele possa compartilhar o futuro contigo e tu continue com fé, mesmo que tu achando que hoje é segunda-feira, hoje é domingo. Lemos a promessa que Deus faz tudo belo em seu devido tempo, só que a gente só às vezes consegue ver sofrimentos e dores não resolvidos nossos e nos outros. E aí a gente começa a parar de confiar na igreja, na Bíblia e em Deus. Então, para a gente fechar aqui, coisas práticas. Alguém quer abrir aí Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16? Efésios capítulo 5, 15 e 16. A gente vai falar aqui, tá? Vai ser rápido, tá? Sobre presente, passado e futuro. Depois, se alguém puder também abrir aí em Salmo capítulo 90. Eu acho que Salmo capítulo 90 vai ser um baita texto pra gente ir pra casa assim com... Eu sei que vocês. Só segura um minutinho. Alguém pode pegar o Salmo 90. Acredito que o Salmo 90 vai ser acho que um momento alto assim da leitura da palavra para que a gente vá para casa na dimensão do que Deus fala nesse salmo, né? Nesse salmo que está aquele versículo, né? Ensina, né, a contar os nossos dias, né? Nos ensina sobre o tempo. Pode ler para nós, então, Miriam, tu pegou aí, né? Efésios capítulo... Isso. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então esse texto está falando para nós, né, que mesmo diante de Deus do controle, eu não posso viver de qualquer jeito. Mesmo Deus, né, tendo toda essa soberania e supremacia sobre o tempo, sobre a história, a gente não deve viver de qualquer jeito. A gente precisa ser prudente. Então se a gente pegasse, né, vamos pegar então passado, presente e futuro, só para a gente fazer alguma coisa prática, né? Parece ridículo isso, mas nós precisamos deixar o passado para trás. Deixe o passado para trás. E aí eu fiz aqui versos, né, como se tivesse duas pessoas, né, dois lutadores, né? Trocar a idolatria do passado, a cobiça do passado, pela gratidão daquilo que tem recebido de Deus hoje. Isso aqui que é idolatria do passado, cobiça do passado, é quando a gente fica às vezes visitando o passado e dizendo que algum momento lá atrás foi muito melhor do que é hoje. Aí tu fica com aquele romantismo assim de coisas que tu viu lá atrás e tu fica cobiçando que aquelas coisas acontecessem. Não tem como, tem coisas que não tem mais como repetir, é impossível. É impossível. É que nem uma criança quando nasce, é impossível voltar lá para dentro de novo, acabou, passou, aproveitou essa fase. Glória a Deus. Então deixa o passado para trás. E a gente sabe que quem vive muito no passado acaba ficando uma pessoa depressiva. Então a gente troca, e vou dizer, é pecado. Se a gente ficar idolatrando e cobiçando coisas que a gente viu lá no passado, querendo trazer para o presente, eu não estou falando, cara, que como o Paulo lá falou para Timóteo, assim, que a gente tem que trazer à memória coisas que fortaleçam a nossa fé. Porque ele já era a segunda, terceira geração, né, de pessoas com fé. Ele fala, né, ó, lembra da tua avó, lembra da tua mãe, né? Só que, não tô falando em relação a isso. Eu tô falando daquelas coisas que, de vez em quando as coisas não estão como tu quer, tu fica com a cabeça lá naquele lugar e parece que tu consegue trazer aquela realidade pro lugar e tu fica cobiçando aquilo. E várias coisas que Deus tem para nós no presente a gente não vive, porque tá lá no passado. Eu posso dizer para vocês, para mim foi muito difícil isso, porque, imagina, eu estava na Ilha das Flores, vivendo um sonho lá de igreja, estava com um pastor de criança da Monte Serra, Porto Alegre, vivendo um sonho de uma estrutura que a gente, né, sonhou cada detalhe, né, querendo viver várias coisas. Uma equipe pastoral ali que, já estava mais de 15 anos ali com os meus amigos, e eu vim para uma cidade onde conhecia poucas pessoas. Aí qual era a tentação que vinha? Ficava vivendo alguma coisa que eu já tinha vivido lá, sabe? Na memória, na mente.
Em algum momento eu fui claro comigo mesmo, assim, Marcião, isso aí já passou, cara, agora é uma nova história em Santa Cruz, cara. Se tu ficar mergulhado nessas cenas aí, cara, isso é pecado, e tu não vai conseguir ver a plenitude que eu tenho pra ti nessa cidade. Então sai desse lugar, cara. Sai. Deixa o passado pra trás. Eu quero te dizer, se tem alguma cena, alguma coisa que tu vem mergulhando assim, ó, e tem tirado de viver uma vida plena no presente, parece simples isso, né? Mas também profundo. Deixe o passado para trás. Sobre o futuro, é ridículo. Deixe o futuro no futuro. Parece ridículo, né? Só que antecipação pecaminosa é a constante cobiça pela próxima etapa. Isso é um pecado também. E o que acontece? A gente vai ficando tão ansioso pelo futuro, pelas coisas que vão acontecer, daqui a pouco tá tomando uma medicação, tá com ansiolítico, porque tá tão focado na próxima etapa, que também é aquilo que enxerga que viver agora aqui, né? Tu perde a realidade assim, da adoração do presente, porque tu tá morando lá no futuro. E essa vontade assim, de que aquilo que vai acontecer vai ser melhor do que agora, cara, ela te toma. Eu também não tô falando assim que a gente não tem que ter uma grande esperança do nosso encontro um dia com Cristo. Cara, isso deixa muito animado. A minha fidelidade a Deus envolve muito isso também. Um dia eu quero me encontrar com Ele. Só que eu estou em Santa Cruz, 2023. Né? Vamos acabando o mês de setembro. Tem coisas que Deus quer que eu viva hoje, agora. Né? O seu Walter, eu acabei de falar aqui, né? Me tirou uma ansiedade. Ele, Márcio, é hoje, cara. Hoje é o eletricista, cara. Amanhã vai ser a decoração, né? Cuida primeiro da casa, depois da decoração, né? E a terceira coisa, né? Parece bobo, né? Mas viva o hoje plenamente. Olha só que loucura. Botei 2 lutadores, né? Um lutador aqui é a preguiça e o outro lutador aqui é a superocupação. Pode ter outros nomes mais criativos, né? Mas peguei assim para ficar claro para todo mundo, né? Um lado tá a preguiça e o outro é a superocupação. Tem gente que acha que viveu hoje plenamente, já que Deus está no controle sobre o tempo, eu vivo de qualquer jeito, vivo preguiçoso, vivo desleixado. A Miriam acabou de ler agora, né? Prudência. Então a gente não fica preguiçoso, não fica com os pés para cima, deixando a vida passar, a vida leva eu, porque a eternidade está garantida, não. E também não fica super ocupado, querendo fazer um monte de coisa. E aí, claro, nem né, pro preguiçoso, o procrastinador, né, parece que o tempo passa numa velocidade diferente do cara que é super ocupado. Só que o dia vai ter 24 horas para todo mundo. E se chegar lá no final do dia e tu perceber que tu não teve um encontro com Deus, não abençoou a tua família, não viveu aquelas coisas que Deus tinha para ti hoje, cara, isso também é pecado. Somos encarregados de remir os anos que Ele nos deu como um ato racional de adoração. Então, hoje, né, são 15 para as 11, é um ato de adoração. A gente vai chegar em casa, a gente não vai chegar em casa preguiçoso, senão ninguém come, né? A gente vai chegar, a gente vai se dedicar, né? Mas a gente não vai também ficar tão super ocupado a ponto de achar que só tem que fazer 1000 coisas e a família ficar, às vezes, descoberta, né? Então, essas coisas, né, tu entender, cara, que o teu hoje, para ver plenamente, é um ato de adoração, um ato racional, né? Porque tu pensou naquilo de adoração a Deus, vai ter muito mais chance de a gente ter um impacto na eternidade. Se a gente fosse trazer assim uma categoria, né, para derrubar o mito da eternidade humana, seria, né, a natureza eterna de Deus e a natureza passageira, né, efêmera do homem. Pra gente finalizar, quem que pegou o Salmo 90? Quem que eu falei? Foi a Nicole. O Nicole pode pegar o Salmo 90 do 1 ao 4. A gente vai ler mais 2 textos, tá? Mas agora é do 1 até o 4. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem a pó, dizendo, retornem ao pó seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Uau! De eternidade a eternidade. Um dia como 1000 anos.
esse é um dos textos para mim que fica fácil assim entender que realmente ele está fora do tempo, né? Porque ele vai vendo, né, geração em geração, os homens vão virando pó e ele continua sendo o nosso eterno Deus. Os anos não têm poder sobre ele. Mesmo assim, ele determina o nosso tempo. Pode ir para nós agora o 12, por favor, Nicole. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos. Nós temos algo a aprender com a sua eternidade e a nossa efemeridade. Quão disposto você está a pedir ao Senhor que Ele te ensine essa verdade? Como é que está o terreno do teu coração para dizer assim, Deus, eu preciso disso. Eu preciso aprender a contar os meus dias. Preciso disso. E esse salmo, né, o Salmo 90, né, era uma oração, né, em alguns momentos virou cântico também, mas ele é atribuído a Moisés. E no final desse salmo, né, do Salmo 90, Moisés pede algo memorável a Deus. E ele pede 2 vezes, né, que seus anos tivessem um impacto que sobrevivesse ao tempo. Pode ir para nós o final lá, bem o finalzinho. Não sei quantos versículos tem esse. 17. Então pode ler lá só o último. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Sim. Ele pede 2 vezes. Consolida a obra, né, que tu tem feito na nossa vida através das tuas mãos. Então o único jeito da gente vencer a eternidade aqui, que a gente deixa alguma coisa eterna, é o que Moisés está pedindo para Deus. É que a gente possa escolher, através de tudo aquilo que a gente faz, deixar um legado aqui nessa terra, para que as próximas gerações continuem exaltando a Deus e não a nós. Eu fiz umas orações já na minha vida que, graças a Deus, assim que eu fiz, só que quando elas começam a dar certo, assim, fica um pouco... parece que vai descolando alguma coisa e depois é bom. Quando a gente começou lá na Ilha das Flores, eu orava por muito, assim, eu falava assim, Deus, eu quero que eu seja esquecido para o Senhor ser lembrado. Meu grande sucesso aqui nesse lugar é que as próximas gerações, elas lembrem de quem o Senhor é. Mas eu prefiro ser esquecido se isso acontecer. Só que um lugar onde a gente é mega popular, né? Eu era popular lá na ilha, né, Vili? Eu acho que não tinha ninguém que não conhecesse. E aí, daqui a pouco, né, eu fui fazer a transição e eu fui ficando esquecido. As pessoas já não lembram mais do Márcio. E eu fiquei pensando também na Dona Pérola. Há 90 anos atrás, vocês conheceram a história da Dona Pérola? Acho que a Nay contou, né? A Nay contou, né, no grupo de mulheres, a história da Dona Pérola. Quem é que sabia da história da Dona Pérola aí, se não tivesse sido contado? Ela foi esquecida. Mas aquilo que ela fez lá, quando ela tinha um 2x2, fazendo um curativo, amando, cuidando, que parecia um tempo perdido, era o dia que ela vivia a plenitude dela com Deus, amando e servindo pessoas. E o que essa mulher fez já abençoou o planeta. Olha quantas igrejas, cara, Montserrat, Porto Alegre já não abençoou. China, Cuba, Suíça, Moçambique, Tailândia, Índia, Chile, agora Filipinas, fora os outros, fora o nosso estado. Então você percebe como que a eternidade ela pode vir a acontecer através da nossa vida? E vocês perceberam, vocês têm certeza, né, que vocês estão dispostos a ver isso, porque não é controlando o tempo. Não é controlando o tempo. E nem achando que Deus está errado em relação ao tempo. Que loucura é isso, né? Parece simples, né? Só que se a gente decidir isso, quando a gente sair daqui, a gente precisa ter a certeza, assim, Deus ele não está atrasado, ele não está adiantado, e o jeito né, que a eternidade dele reflita em mim é fazer coisas que sirvam, né, a minha família, né, que sirvam a igreja, que sirvam ao nome dele, e o grande risco é ser esquecido, para que o nome dele continue sendo lembrado. Deus é capaz de trazer resultados eternos nos nossos esforços limitados pelo tempo. Precisamos investir o nosso tempo naquilo que é eterno. Usar
né, usar o nosso tempo para impactar pessoas, é o melhor jeito da gente investir na eternidade. Como que eu faço para investir na eternidade, Márcio? Cara, começa a amar pessoas, começa a servir pessoas. Eu falei isso diversas vezes aqui, quem sabe um dos conceitos mais simples sobre maturidade é aprender a escolher sofrer pelas coisas certas. Aprender a escolher sofrer por aquelas coisas que estão compatíveis à etapa da vida que tu está vivendo hoje. A Lolinha, se tiver suco de uva na mesa, ela vai querer tomar o suco antes da comida. Se tiver sorvete ou chocolate, aí vai ser o caos. Ela vai sofrer. Né? Ontem a gente estava comendo, elas queriam comer o doce. Né? Todas as crianças queriam comer o doce. E a gente via a cara de sofrimento deles ali esperando aquilo. Só que isso é uma coisa compatível com a idade deles. Você percebe que existem sofrimentos que valem a pena sofrer, né? Em uma época da vida, depois já passou. A gente não sofre mais com isso. Né? Então a gente precisa escolher, entender nessa fase da nossa vida quais as coisas que realmente valem sofrer. Tô sofrendo para minha família ser abençoada. Cara, parabéns. É isso mesmo. Essa é a vida. Glória a Deus. Tô sofrendo porque a igreja está crescendo. Cara, é isso aí. Está no caminho certo. É exatamente isso. Sofrimento, mas não aquele sofrimento depressivo. Eu não acredito no sofrimento depressivo. Eu acredito no sofrimento de quando nasceu a Lola. Meu Deus, eu nunca vi a Nai sofrer tanto. Mas depois que ela viu a Lola ali, eu nunca vi também aquela fisionomia que ela fez. Então não é um sofrimento assim que a gente fica sofrendo, que parece, tá doendo. É o contrário. É um sofrimento onde a própria vida de Deus ela começa a transparecer naquilo que nós somos. E isso dá para fazer. Quando a gente escolhe ser amoroso, isso dá para ser. Bondoso, isso dá para ser. Quando a gente escolhe fazer uma ação na vida de pessoas, isso tem impacto na eternidade. Isso tem impacto na eternidade. Então, vamos sair do lugar onde a gente acha que Deus está atrasado, que a gente quer controlar o tempo, e vamos para esse lugar onde a gente ama pessoas, principalmente aquelas que estão mais perto da gente, e aí sim, aí a gente começa a trabalhar a eternidade, o tempo, da maneira certa. Vamos orar então? Primeiro, antes de orar, vamos falar assim, Deus é eterno. Deus é incompreensível. Deus é autoexistente. Deus é infinito. E nós não somos. Sentiu aí no ombro, meu Deus? Sentiu? E nós não somos, E tá tudo bem. E tá tudo bem. Olha para a coluna de Deus para que o teu relacionamento com Ele seja mais profundo. Olha para a coluna de Deus para conhecer mais Ele, para que os teus encontros com Ele na tua vida devocional, não aqui só na vida pública, eles sejam mais produtivos. Olha para a coluna de Deus para que tu não queira, em algum momento, achando que é bom ser muito parecido, seja um rival. Né? E vive uma vida de pecado que nunca consegue desfrutar, está sempre com o coração quebrado, alma pesada. Mas essa leveza, né? Ele é, vamos repetir pra gente encerrar. Ele é, repete comigo, Leandro. Ele é, e nós não somos. E tá tudo bem. Respira fundo. O Thiago deu uma respirada que quase desfaleceu, né, Thiago? Ele é, e nós não somos. Tá tudo bem. Vamos orar então. Deus, obrigado, Pai, por esse tempo aqui juntos. Obrigado, Pai, porque isso aqui não é para conhecimentos, Deus, para a gente engordar de conhecimentos. Isso aqui é realmente, Deus, porque nós temos um grande interesse em olhar para a nossa vida, Deus, e ter que moldar ela, Deus, em resposta ao amor que o Senhor tem por nós, em resposta à salvação que o Senhor nos deu, em resposta ao nosso crescimento, Pai, diante daquilo que o Senhor tem nos dado como um propósito. Então, muito obrigado, Pai, porque olhando para essas tuas características, Pai, nós estamos renunciando várias coisas aqui. Olhando para quem o Senhor é, Deus, a gente está renunciando, Deus, que nós não somos criadores de nada. Por mais que em algum momento, Pai, a gente achou que nós achássemos que fôssemos donos de muitas coisas, nós renunciamos, Pai, nós somos arranjadores. E se alguma coisa, Pai, que fizemos nessa terra, Pai, teve algum impacto, Deus, por causa da criatividade, Deus, o louvor e a glória são teus. Se alguma coisa a gente fez nessa terra e deu certo, Deus, o louvor e a glória é teu. Obrigado, Pai, porque a gente renuncia, Deus, essa falsa, Deus, ilimitação, Deus.
A gente achar que a gente tem recursos para tudo que a gente precisa, que a gente é ilimitado em recurso emocional, que a gente é ilimitado nisso, naquilo outro. Nós renunciamos, Deus. Mas nós substituímos essas coisas que nós jogamos para fora de nós, nós renunciamos, mas nós queremos muito, Deus, que aquilo que nós podemos ser nessa terra, Deus, que isso venha de um jeito assim que seja muito abençoador em todos os lugares por onde a gente passa, Deus. Queremos ser bondosos, queremos ser perdoadores, queremos ser amorosos, Deus. Nós queremos ser esperança, Deus, para quem não tem esperança. Nós queremos ser calor, Deus, para aqueles que estão com frio na alma, Deus. Nós queremos ser, Pai, fiéis ao Senhor, Deus, fiéis das nossas relações. Nós queremos ser, Pai, aqueles, Pai, que, sábios, Deus, que, diante, às vezes, de uma situação de caos, tem alguma coisa nos seus lábios, assim, Deus, que organiza o caos, Deus. Nós queremos ser, Deus, aquilo que nós podemos ser em Ti, Deus. E obrigado, Pai, porque hoje nós reconhecemos aqui, Deus, que há uma eternidade, Deus, que é Tua, que está fora do tempo. E nós reconhecemos que a nossa eternidade, um dia, Deus, o Senhor vai nos levar para o outro lado. Um dia nós vamos nos encontrar contigo. Só que desse lado de cá, Deus, da eternidade, nós reconhecemos, Pai, que o jeito que nós temos de viver a nossa eternidade, Te amando e servindo pessoas. E nós queremos fazer isso, Deus. Continuar Te amando, Te adorando e cuidando das pessoas, Pai, servindo aquelas que estão ao nosso redor. Para que a Tua eternidade seja refletida em nós e para que o Teu nome, Pai, seja lembrado e glorificado através dos tempos e o nosso nome seja esquecido. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.